O ácido e a virgem. Natal, fevereiro de 2018. Céu nublado, pesado como chumbo derretido. Eu estava suando dentro daquele macacão azul desbotado, o cheiro de amônia e soda cáustica grudado na pele. A fábrica de produtos químicos na rua 25 de março, bem no coração da Ribeira, era um forno. O turno da tarde sempre era pior, o sol batia no telhado de amianto e o ar-condicionado, quando funcionava, só empurrava o calor de um lado para o outro. Mas aquele dia não era só o calor, era algo mais. Ei, Zé Maria, o tambor 12 está vazando de novo, gritou o Damião, meu colega de turno, apontando para o canto do galpão. Eu me virei, enxugando o suor da testa com o antebraço. O tambor de ácido sulfúrico, aquele demônio verde esmeralda que corrói até o aço, estava com uma rachadura fina na lateral. Uma gota escorria, lenta, pingando no chão de cimento. Carambas, murmurei. Sabia que tinha que agir rápido. Se aquilo vaza direito, não é só o chão que derrete, é a gente junto. Peguei a chave de fenda, o kit de emergência e me aproximei com cuidado. O cheiro já queimava as narinas. Tá precisando de ajuda, mãe? Perguntou o Damião, mas eu balancei a cabeça. Não, fica aí. Se der merda, corre pro chuveiro de emergência. Ele riu, nervoso. Tá bom, herói, mas se tu virar um esqueleto, eu aviso tua mãe. Eu sorri, mas a mão já tremia um pouco. Ajeitei a máscara, respirei fundo e me abaixei. O tambor estava quente, muito quente. Quando encostei a chave na tampa, um jato fino de ácido esguichou direto pro meu braço esquerdo. Era como se 1000 agulhas incandescentes tivessem cravado na minha pele ao mesmo tempo. Um grito rasgou minha garganta antes que eu pudesse segurar. O cheiro de carne queimando encheu o ar. Joguei a chave longe e recuei, tropeçando. O ácido já tinha comido o tecido do macacão e agora devorava minha pele, deixando uma marca negra, bolhenta, que ardia como o inferno. Zé Maria, o Damião correu para mim, mas eu já estava cego de dor. Corre pro chuveiro, caralho. Eu tentei, dei 2 passos e caí de joelhos. A visão turvou, ouvi vozes, passos, alguém gritando para chamar a ambulância. Mas tudo parecia longe, como se eu estivesse afundando num poço escuro. Foi então que eu a vi. Não era uma alucinação, não era dor, era ela. Uma mulher vestida de branco, com um manto azul celeste, estava agachada na minha frente. Seu rosto era sereno, os olhos castanhos profundos como 2 poços de paz. Ela estendeu a mão e tocou meu braço queimado. E a dor parou. Não diminuiu, não ardeu menos, sumiu, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Eu respirei fundo, atordoado, olhei para o meu braço, ainda estava queimado, a pele negra e bolhosa, mas não doía mais, não ardia. Era como se a queimadura fosse só uma tatuagem feia, sem vida. Você vai ficar bem, ela disse. Sua voz era suave, mas firme como uma brisa vinda do mar, mas precisa se levantar. Eu obedeci, não sei como, mas me levantei. O Damião estava parado, de boca aberta, olhando para onde eu olhava, mas eu sabia que ele não via nada. Quem é você? Perguntei rouco. Ela sorriu, não respondeu, só apontou para a saída. Vais agora? E então, como se fosse fumo, ela se desfez no ar. O hospital foi um turbilhão. Médicos, enfermeiros, minha mãe chorando, o Damião contando para todo mundo que eu tinha levitado, o que não era verdade, mas a dor tinha sumido mesmo. Os médicos não entendiam. Isso aqui é queimadura de 3º grau, disse o doutor Lopes, coçando a cabeça. Deve doer como o diabo. Por que você não está gritando? Eu não tinha resposta. Fiquei 3 dias internado. Minha mãe não saía do meu lado, rezando o terço sem parar. O Damião trouxe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e colocou na cabeceira da minha cama. Foi ela, Zé, tem que ser. Ele apontou para o meu braço, agora enfaixado. Ácido sulfúrico não faz isso, não some a dor assim. O sinal na pele. No 3º dia, quando tiraram as ataduras, o doutor Lopes quase deixou cair o estetoscópio. A pele do meu braço não estava mais em carne viva nem cheirando a queimado. Estava rosa, como se tivesse sido lavada por dentro. Só uma mancha clara em formato de gota permanecia no antebraço, como se alguém tivesse passado o dedo úmido e apagado o resto. Isso não é possível, murmurou o médico, chamando outros colegas. Queimadura de ácido não cicatriza em 72 horas, não sem sequelas. Minha mãe fez o sinal da cruz. O Damião, que estava do lado de fora do quarto fumando seu cigarro de palha, entrou correndo quando ouviu os gritos dos médicos. Eu não falei, ele berrou, apontando para a imagem de Nossa Senhora na cabeceira. A padroeira está olhando por você, Zé. Eu não sabia o que pensar. A dor tinha sumido no instante em que a imagem caiu no meu colo, como se algo tivesse sugado o veneno da minha pele. Mas milagre, isso era coisa de filme, de história que as velhas contam na porta da igreja depois da missa das 6. Vou precisar de exames, disse o doutor Lopes, ainda incrédulo. Sangue, biópsia, tudo.
Mas eu já sabia que não iam encontrar nada, porque naquela noite, enquanto todos dormiam, eu tinha sonhado com uma mulher de vestido branco, de pé no meio da rua 25 de março, onde o acidente aconteceu. Ela não falava, só estendia a mão e no centro da sua palma brilhava a mesma mancha que agora estava no meu braço. Quando me deram alta, o Damião insistiu em me levar para a casa dele na Rocas. Você não vai ficar sozinho, não, seu louco? E se isso volta? E se é sinal de alguma coisa? Eu ri, mas aceitei. A verdade é que não queria voltar para o meu barraco na comunidade do Mumbaba sozinho, não depois daquilo. No caminho, passamos pela Praça Augusto Severo, onde as barracas de tapioca já começavam a se preparar para o almoço. O cheiro de coalhada e de óleo quente me trouxe de volta à realidade. Natal continuava a mesma, o sol escaldante mesmo com o céu nublado, os vendedores gritando "chegou o peixe fresco, moça", os ônibus lotados buzinando para todo lado. Você acha que foi mesmo ela? Perguntei baixinho enquanto Damião dirigia seu Fusca surrado. Ele me olhou de lado sério. Zé, eu nasci e me criei no meio do povo que carrega andor de santo nas costas. Vi coisa que médico nenhum explica. Uma vez, na procissão de Corpus Christi, um cara aleijado se levantou e dançou no tapete de serragem. Todo mundo viu. Você acha que foi coincidência? Não respondi, mas a mancha no meu braço coçava como se estivesse viva. Naquela noite, enquanto o Damião ronca no quarto ao lado, eu fico olhando para o teto, a imagem de Nossa Senhora aparecida na mesinha de cabeceira, refletindo a luz fraca da lua que entra pela janela. Pego o terço que minha mãe me deu e começo a passar os dedos pelas contas, sem rezar, só sentindo. De repente, ouço um barulho na rua. Não é o latido dos cachorros, nem o som dos bêbados voltando da ladeira do sol. É um arrastar, como se alguém estivesse puxando algo pesado pelo asfalto. Levanto devagar, espreito pela fresta da janela. Lá embaixo, no meio da rua deserta, tem uma procissão. Não é de Corpus Christi, não tem tapete de serragem, nem banda, nem multidão. São só 3 pessoas vestidas de branco carregando um andor pequeno. E no andor, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, igualzinha a que o Damião colocou no hospital. Meu coração dispara, eu sei que não é real, ou melhor, sei que não deveria ser real. Mas quando a procissão para bem embaixo da minha janela e a mulher do meio, que não tem rosto, só um véu branco, levanta a mão e aponta para mim, eu não consigo respirar. E então, como se fosse um sinal, a mancha no meu braço começa a arder, não como queimadura, como chamado. No dia seguinte, acordei com o Damião sacudindo meu ombro. Zé, acorda, cara, o pessoal da fábrica tá aí. O quê? Esfrego os olhos ainda tonto. O sonho ou o que quer que tenha sido tinha me deixado exausto. Eles estão falando que o acidente foi culpa sua, que você não segurou direito o tambor, que vão te processar. O sangue gelou, eu sabia como essas coisas funcionavam. Operário pobre contra empresa grande, eu ia ser o bodes. O peso da culpa e o véu branco. O suor frio escorria pelas minhas costas enquanto eu me vestia às pressas, os dedos trêmulos no botão da camisa surrada. Damião, meu amigo desde os tempos de menino na rua 25 de março, onde a gente brincava de soltar pipa nos fios da Light, me olhava com aquela cara de tá fudido, irmão, mas não precisava dizer, eu já sabia. Eles estão com 2 advogados lá embaixo, Zé, e o gerente, o tal de doutor Lopes, tá falando que tem testemunha. Damião coçou a nuca, nervoso. Eu falei para eles que você tava doente, Mas nada, Damião, eles não vão esperar. Respirei fundo, olhando pela janela. O céu de Natal estava daquele jeito cinza escuro, como se a chuva fosse desabar a qualquer momento, mas não caía, só ameaçava, igual a minha vida. Desci as escadas do cortiço onde morava, no bairro de Alecrim, com o cheiro de moqueca da vizinha Dona Maria subindo pelo corredor. Ela me viu passar correndo e fez o sinal da cruz. Nossa Senhora te proteja, meu filho, murmurou. Eu só balancei a cabeça, sem coragem de responder. Lá embaixo, na calçada rachada, os homens da fábrica estavam parados ao lado de uma caminhonete branca, com o logo da Química Nordeste estampado na porta. O doutor Lopes, de terno caro e óculos de grife, me encarou como se eu fosse um inseto. José Carlos, finalmente. Sua voz era melada, mas os olhos duros. Você sabe por que estamos aqui. Sei, engoli em seco, mas não foi culpa minha, moço. O tambor estava com defeito, a válvula. Defeito, ele riu um som seco. Engraçado, o laudo técnico diz que a válvula foi forçada e temos 3 testemunhas que viram você manuseando o tambor de forma inadequada. Meu estômago revirou. 3 testemunhas. Quem? Os caras da equipe noturna, aqueles que viviam debaixo do braço do gerente. Eu não comecei, mas o advogado ao lado dele, um homem magro com pasta de couro, cortou. Você tem 2 opções, José Carlos. Assina aqui. Ele abriu um papel reconhecendo negligência e a empresa não entra com processo criminal, só civil. Ou a gente te arrasta pela justiça até você não ter mais onde cair morto.
Folheei o papel, letrinhas miúdas, juristas, algo sobre danos materiais e morais. Meu nome escrito errado, José Carlo. E se eu não assinar? O doutor Lopes sorriu como se estivesse esperando por isso. Aí a gente prova que você estava bêbado no serviço. Tem um teste de alcoolemia aqui, ele bateu na pasta feito por acaso ontem de manhã. Dá 0,3, suficiente para te foder. Meu coração parou. 0,3, eu não bebi há meses, não desde que. Mentira, sibilei, eu não bebi nada. Prova, desafiou o advogado. Não tinha como provar, não tinha como lutar. Eles tinham tudo, dinheiro, influência, testemunhas compradas. Eu só tinha minhas mãos calejadas e uma mãe doente para sustentar. Eu assino, falei baixinho. Damião segurou meu braço. Zé, não faz isso, eles estão te enrolando. Cala a boca, Damião, o doutor Lopes rosnou. Isso não é da sua conta. Mas Damião não se calou. Ele era assim, teimoso como um jumento quando achava que estava certo. É sim, seu filho da puta. O Zé é meu irmão e eu sei que ele não bebe. Ontem a gente estava junto no bar do seu Antenor tomando Coca-Cola. Ele gritou tão alto que a galinha da Dona Maria cacarejou assustada. O advogado franziu a testa. Você tem como provar isso, moço? Damião tirou o celular do bolso, mexeu rápido e mostrou uma foto. Eu e ele sentados na mesa do bar com 2 copos de refrigerante na frente. O carimbo da data, 13/02/2018, 20:47. O doutor Lopes empalideceu. O advogado cochichou algo no ouvido dele e, de repente, o clima mudou. Bom, o gerente ajustou a gravata. Talvez tenhamos exagerado um pouco, mas o acidente ainda é responsabilidade sua. Não é não, uma voz feminina cortou o ar. Todos viramos. Era Marisa, a moça da limpeza da fábrica, uma baiana magrinha que sempre me cumprimentava com um bom dia, meu filho, que Nossa Senhora te guarde, e agora estava ali, de braços cruzados, com a mesma expressão de quem não levava desfeita para casa. A sala do escritório da indústria química potiguar ficou em silêncio. Até o ar-condicionado pareceu parar. Marisa avançou, tirando o pano de limpeza do bolso da calça como se fosse uma arma. Eu tava lá, doutor, vi tudo. O Damião tava bêbado pra caramba, sim, mas foi o senhor, ela apontou pro doutor Lopes, que mandou o João aqui trabalhar com o tanque de ácido sulfúrico sem a válvula de segurança revisada. Eu ouvi o senhor falando pro encanador, deixa quieto, isso aí aguenta mais um mês, o fiscal não vem antes de março. O gerente engoliu em seco, o advogado tentou intervir, mas Marisa não deu trégua. E o João aqui, ela me olhou com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto, foi o único que parou para checar o manual antes de abrir a tampa. Se não fosse ele, aquele ácido ia queimar a cara de todo mundo no galpão. Damião coçou a nuca, envergonhado. Eu senti o peito arder, mas não de dor, era algo diferente. Algo queimando por dentro, como se alguém tivesse acendido uma vela onde só havia escuridão. O advogado suspirou, jogando a caneta na mesa. Bem, nesse caso, a empresa assume os custos do tratamento e uma indenização pelos danos morais. Mas ele levantou o dedo, isso fica entre nós. Nenhum processo, nenhuma denúncia ao Ministério do Trabalho. Doutor Lopes assentiu, aliviado. Eu deveria estar feliz. Afinal, era o que eu queria, não perder o emprego, não arrastar minha mãe para mais uma briga judicial. Mas quando olhei para Marisa, vi que ela estava mordendo o lábio, insatisfeita. E o resto, ela perguntou. O resto do quê, moça? O resto dos funcionários que estão trabalhando com equipamento falho. O senhor vai esperar alguém morrer para consertar. O advogado riu um som seco. Isso é problema da empresa, não seu. Marisa virou para mim, os olhos úmidos. João, você não pode deixar isso assim. Eu respirei fundo. Lembrei do cheiro de ácido queimando minha pele, do grito do Damião quando viu meu braço. Lembrei da imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe pendurava na parede todo dia 12 de outubro, do tapete de serragem colorida que a gente ajudava a fazer para a procissão de Corpus Christi na rua 25 de março, dos velhos rezando o terço na praça antes do sol nascer. E então, sem pensar, eu falei, não vai ser assim. 3 dias depois, o céu sobre Natal estava tão nublado que parecia que ia desabar. A cidade cheirava terra molhada e sal do mar, misturado com fumaça dos carrinhos de tapioca na feira de Petrópolis. Eu estava na porta da fábrica, com um envelope grosso na mão e o braço enfaixado doendo menos do que a minha consciência. Dentro do envelope, cópias dos relatórios de manutenção falsificados, fotos dos equipamentos enferrujados, depoimentos de outros operários. Tudo o que precisava para denunciar a indústria química potiguar ao Ministério Público. Você tá louco, João? Damião me puxou pro canto, suando frio. Eles vão te destruir, vão te processar, vão-te. Vão-me o quê? Cortei, me queimar mais do que já queimaram. Ele baixou a cabeça. Eu sinto muito, cara, eu tava errado.
Não é você que tem que me pedir desculpa. Damião engoliu em seco. Eu sei. Naquele momento, o porteiro da fábrica, seu antenor, um homem gordo que sempre contava causos de lampião entre um cigarro e outro, saiu correndo. Moço, tem uma senhora te esperando lá fora, diz que é urgente. Corri para a porta e lá, sob a sombra de um pé de cajueiro, estava minha mãe, com o rosário nas mãos e os olhos vermelhos. João, ela sussurrou, você não vai fazer isso. Mãe, eu tenho que... Não, ela segurou meu braço bom com força. Você não tem que nada, você escolhe. Mas e se alguém se machucar? E se você se machucar de novo? Ela retrucou. Você acha que Nossa Senhora te salvou daquele ácido para você jogar sua vida fora? Eu olhei para o envelope, para a fábrica, para a rua, onde as crianças brincavam de pipa apesar do vento fraco. Eu não sei mais o que é certo, confessei. Minha mãe puxou meu rosto para ela, como fazia quando eu era menino e achava que o mundo ia acabar se eu não ganhasse a corrida de papagaio na ladeira do sol. Seus dedos, grossos de tanto lavar roupa no tanque, apertavam minha bochecha como se quisessem me lembrar que eu ainda era dela, mesmo com essas cicatrizes novas no braço, mesmo com essa raiva queimando por dentro como o sulfúrico que me marcara. Certo é o que não te afunda, João. Ela falou baixo, mas cada palavra era um martelo no meu peito. Você já viu o mar quando a maré tá braba? Ele não para de bater na pedra até ela ceder. Mas a pedra, meu filho, a pedra sobrevive, não por ser dura, por aguentar. O vento trouxe o cheiro de tapioca frita da barraca da Dona Marinha, lá na esquina com a rua Chile. O mesmo vento que há 3 meses tinha levado o ácido do meu balde direto para o meu braço esquerdo, quando o guincho da fábrica falhou e eu tentei segurar o tambor sozinho. 37 pontos. 37 vezes a agulha entrando na minha carne, enquanto eu mordia o travesseiro para não gritar e assustar minha irmã pequena, que achava que eu era herói. E se eu não aguentar mais, mãe? Ela não respondeu, só tirou do bolso do vestido um terço gasto, aquele que ela dizia ter sido benzido na procissão de Corpus Christi do ano passado, quando o tapete de serragem colorida ainda cheirava a pinho fresco. Colocou na minha mão boa. Reza não para pedir, para lembrar. Lembrei do dia que o ácido comeu minha pele e eu, em vez de sentir dor, senti algo me segurar. Não foi a luva de borracha que derreteu na hora. Não foi o chão de cimento que eu bati com o joelho até sangrar. Foi como se uma mão invisível tivesse puxado meu braço para cima, só o suficiente para o jato não atingir meu rosto. Os médicos disseram que foi reflexo. Meus colegas que foi sorte. Mas eu sabia. Porque naquela noite sonhei com Nossa Senhora Aparecida, não a imagem dourada da igreja, não a santa distante dos livros. Ela estava suja, com as mãos marcadas de terra, como se tivesse acabado de ajudar a carregar um saco de cimento. E ela me olhou com aqueles olhos que já viram tudo e disse, sem voz, mas eu entendi. Você não é só um operário, você é o que escolhe ser depois do acidente. O envelope com o dinheiro do acordo ainda queimava no meu bolso. A fábrica queria me calar. Queria que eu assinasse um papel dizendo que o acidente foi culpa minha, que o equipamento estava em ordem, que eu era só mais um descuidado. 30 mil reais. Dinheiro suficiente para pagar as contas atrasadas, para minha mãe parar de costurar até de madrugada, para minha irmã ter o uniforme novo que ela escondia que queria. Mas quando eu olhei para a rua, vi o Zé do Bar do Cuscuz varrendo a calçada, como fazia todo dia às 5 da tarde antes de abrir. Vi a Dona Lourdes, a vizinha, regando suas samambaias com água de reuso, porque a Caern tinha cortado o abastecimento de novo. Vi o menino do Seixas, filho da Dona Creusa, brincando de soltar pipa com linha de vidro, a mesma linha que quase decepou o pescoço do cachorro da rua semana passada. Eles não vão parar, mãe. Minha voz saiu rouca. Se eu não falar, vai ter outro. Pode ser o Seixas, pode ser o filho da Dona Creusa. Ela não discutiu, só apertou meu ombro e sussurrou. Então vai, mas não vai sozinho. 1 hora depois, eu estava na porta da fábrica, com o envelope rasgado no chão e o terço no bolso. O gerente, o tal de doutor, Paulo, que nunca tinha sujado as mãos com nada além de caneta, me olhou como se eu fosse um inseto. João, você está cometendo um erro. Ele sorriu daquele jeito que faz o estômago embrulhar. Sem esse dinheiro, sua família vai passar fome. Sem justiça, eles vão passar o resto da vida com medo, eu disse, e eu não vou deixar. Foi quando ouvi o barulho, passos, muitos, quando me virei e vi eles, Zé do Cuscuz, Dona Lourdes, minha mãe, o Seixas, até o padre da igreja de Santo Antônio, que eu só via na missa de domingo, uma multidão, com faixas feitas de lençol velho, com cartazes de papelão, com o mesmo olhar que eu tinha visto no sonho. Nós estamos juntos, João, gritou Zé erguendo um cartaz, ácido não é esse. Descobri que os pequenos gestos podem salvar uma alma.